Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui para a gente trocar uma ideia, para a gente bater um papo. E, meus amigos, dia de Campeonato Brasileiro e mais uma vez a gente pode esperar uma rodada com muitas emoções, porque tudo pode acontecer. Hoje nós podemos terminar com a equipe do Palmeiras na liderança, nós podemos terminar com o Flamengo, né, continuando na liderança. Então tem muita reviravolta que pode acontecer ou não nos jogos de hoje. Só para a gente já começar aqui a aquecer os nossos motores, o Palmeiras joga contra o Fluminense às 21h30. Né? Agora os jogos eles têm que ser no mesmo horário. Então às 21h30 de um sabadão, dentro de um feriado prolongado, é isso mesmo, pelo amor de Deus, né? Vocês vão ver Palmeiras e Fluminense. E no mesmo horário, nós teremos Flamengo e Red Bull Bragantino. Então, dois jogos cheios de pontos importantes aí. O Fluminense, ele vem com alguns desfalques que eu considero importantes. Então, nós temos o desfalque do Thiago Silva e do Lúcio, que são dois jogadores que estão sendo poupados devido ao desgaste físico que tiveram contra o Flamengo. Além disso, o René ele está suspenso. E o Ganso, que está retornando agora, depois de mais de 60 dias fora, também vai ser poupado pela questão do piso. O receio do departamento médico do Fluminense é que o piso, ou seja, a grama artificial, ela pode influenciar na recuperação, por exemplo, do Ganso, né, que está voltando agora, e também pode aumentar essa sobrecarga em cima ali de atletas que tiveram um esforço físico maior na partida contra o Flamengo. Os torcedores do Fluminense creem que esses desfalques aqui são desfalques extremamente importantes, desfalques que costumam fazer a diferença. Vamos ver, porque ultimamente não tem sido muito difícil segurar o Palmeiras mesmo dentro do Allianz. A gente viu o Vitória aí, que tecnicamente falando é bem inferior ao Fluminense, segurando. Então, pelo amor de Deus, Palmeiras, vê se não dá bobeira hoje. Entra entendendo o tamanho do jogo, a importância do jogo, e Abel não vai colocar o Gustavo Gomes como se fosse ali um atacante, um centroavante. Pelo amor de Deus, não inventa, cara. Faz o básico. Não fica com esse negócio de sistema híbrido. Vão entrar com 3 zagueiros na defesa, só que quando vai pro ataque, um atua de ala, aí esse ala ajuda a construir a jogada pro meio-campo, aí o meio-campo vai... Não. Não começa com isso, não. Faz o básico que dá certo. Enquanto você, Abel Ferreira, estava fazendo o básico, estava tudo dando certo. A dupla Flaco-Roque funcionava muito bem, Bruno Fux tinha uma ótima saída de bola, o Palmeiras tinha mais solidez defensiva e tinha mais aprimoramento e ajuste tático e repertório também, tanto no corredor central quanto pelos lados, enfim, no sistema ofensivo como um todo. Quando você começou a querer inventar, aí tu começou a errar. Então, entra com um esquema tático amanhã conservador, cada jogador dentro da função para qual ele foi contratado, para qual é a sua característica, e vamos para cima do Fluminense, porque precisamos trazer um resultado positivo, vamos ter essa oportunidade novamente, tá? Há quem diga que será um jogo de comadres, eu não acho isso, não acredito nisso, eu acho que o Fluminense vai sim para chegar e tentar segurar pelo menos um empate, tentar ali sair com pelo menos um pontinho dali, porque é importante nessa construção rumo a uma classificação direta para a Libertadores. Então eu não acredito que vai ser um jogo de comadres, eu não acredito que o Fluminense vai facilitar a vida do Palmeiras. Tem gente que fala que vai. Eu acredito que não. De qualquer forma, atenção máxima. Do outro lado, o Flamengo enfrenta o Red Bull, e o Red Bull também tem desfalques importantes, viu? Deixa eu colocar aqui para a gente ver quais que são os desfalques do Red Bull. Vamos lá. Por lesão, estão fora o lateral direito Augustin Santana, o zagueiro Rodrigues, o volante Matheus Fernandes, o meio-campista Eric Ramírez e os atacantes Bruno Gonçalves e Henry Mosquera. Então são 8 desfalques
que o Red Bull tem para enfrentar o Flamengo hoje dentro do Maracanã. Me parece também uma partida para o Flamengo que soa mais positiva do que negativa. Vamos observar como que vai ser, tá bom? Vamos rodar a vinheta? Vamos rodar a vinheta porque aqui a gente aqueceu os motores, mas tem mais coisa pra gente falar. Roda a vinheta e bora lá. E meus amigos, é o seguinte, vocês gostam da inteligência artificial, que está cada vez tomando mais espaço no nosso dia a dia? Inteligência artificial é aquilo, irmão. Quem não souber se adaptar a ela, vai ficar meio desconectado do mundo. É uma nova revolução tecnológica que a gente está passando, então o ideal é você saber manuseá-la, saber entendê-la. Para isso, tem os nossos parceiros aqui da TES. A TES fez uma coisa muito bacana aqui com a nossa comunidade do Opina Porco. Eles disponibilizaram um curso sobre os golpes da IA hoje na internet. Infelizmente, com essa nova onda de IA, tem muita gente tentando enganar, vendendo gato por lebre. Então a TES, eles desenvolveram um curso para ensinar você o que é golpe e o que não é de IA dentro da internet. Então você pode clicar no link que eu estou colocando fixado ou no QR Code aqui e fazer o seu cadastro para um curso gratuito. Você não vai pagar nada nesse curso. Além disso, pessoal, é tempo de Black Friday. A plataforma de IA mais barata do Brasil, que conta com 250 inteligências artificiais diferentes para você utilizar por R$ 34,99, com o melhor custo-benefício disponível para você que quer trabalhar, que quer ter seu lazer, enfim, para você fazer o que quiser. Essas e outras ofertas de Black Friday lá na TES. Tamo junto, galera. Eu quase já ia me esquecendo de conversar sobre isso aqui com vocês, ó. Eu vi uma repercussão saindo nas redes sociais ontem à noite, que é o seguinte, olha só. A notícia ela vinha dessa forma aqui, ó. Palmeiras entra com pedido para retirar a suspensão de Ramon Abate Abel. O time paulista vê como uma injustiça a decisão do STJD. E Leila oferece os serviços jurídicos do clube à disposição do árbitro. Eu não sei da onde que saiu essa notícia. Eu não sei de onde que saiu essa matéria. Mas eu vi uma corrente, inclusive até a galera fazendo vídeos ali, sabe, curtinhos ali, falando sobre isso. Olha que absurdo, o Palmeiras fez isso, o Palmeiras fez aquilo. Galera, isso não existe. Essa notícia aqui é uma notícia fake, é uma notícia falsa. Não existe essa notícia de que a Leila ofereceu recursos jurídicos, assessoria jurídica para o Ramon Abate Abel. Eu já vim aqui e critiquei a forma como o Abel, ele falou na coletiva, né, meio que saindo em defesa do árbitro. Eu falei assim, olha, técnico não tem que sair em defesa de árbitro nenhum. Se não tá sendo incoerente, cara, isso daí não é uma questão da equipe, ainda mais numa reta final de competição, com todo esse enredo, toda essa narrativa chata que existe. Então, galera, essa notícia aqui não é verdadeira. Não é verdadeira, é uma notícia fake, é uma notícia falsa. Foi, inclusive, verificada por algumas páginas do Palmeiras, né? A página, por exemplo, Sempre Palmeiras, eles trouxeram também, afirmando que não é verídica essa notícia. Não, porque se fosse, galera, eu ia descer a lenha aqui. Eu ia descer a lenha nisso daqui. Mas não é, tá? É uma notícia fake, é uma notícia falsa. Então, tomem cuidado com o conteúdo também que vocês assistem nas redes sociais. Meus amigos, o Atlético Mineiro, eles estão interessados em já preparar o seu elenco para o ano que vem. E para isso eles estão colocando no radar 3 jogadores do Flamengo. Olha aqui, o Atlético Mineiro já iniciou movimentações para reforçar seu elenco visando a temporada de 2026.
com foco em elevar o nível competitivo da equipe. A diretoria alvinegra mira 3 jogadores, e esses 3 jogadores, eles são jogadores do Flamengo. Bruno Henrique, o Alan e o Everton Cebolinha. Todos com histórico sob o comando de Jorge Sampaoli, que é o atual técnico da equipe mineira. A escolha pelos atletas não é aleatória. Todos os nomes são bem avaliados internamente, e especialmente por já terem trabalhado com Sampaoli em sua passagem pelo Flamengo. O treinador argentino, aliás, considera as 3 peças estratégicas para implementar seu modelo de jogo a partir do próximo ano. Um interesse surge em meio a uma fase decisiva do Atlético, que disputa a final da Copa Sul-Americana contra o Lanús, que é hoje. Então hoje, se eu não me engano, é às 17 horas, a final da Sul-Americana, Atlético Mineiro e Lanús. E esse jogo, ele pode ser um divisor de águas também, porque Palmeiras e Flamengo enfrentam o Atlético Mineiro. E aí, que Atlético Mineiro que a gente vai encontrar? Um Atlético Mineiro derrotado? Que talvez precisa tentar virar a chave do Brasileirão, tentar mostrar para sua torcida uma força de reação? Ou um Atlético Mineiro campeão? Um Atlético Mineiro que vai estar campeão de ressaca? Ou um campeão que vai chegar lá na Arena MRV e vai querer complicar as coisas para Flamengo, para Palmeiras? O Sampaoli, será que ele vai tentar inflar o vestiário para jogar contra o Flamengo, com toda a saída e a repercussão que teve no passado dele no Flamengo? A gente não sabe. É uma grande incógnita. Eu acredito que esse jogo de hoje, ele pode influenciar em alguma coisa, ele pode delinear algum caminho. Ou não, ou talvez não tenha nada a ver, talvez seja um equívoco meu. Mas a questão é a seguinte, por outro lado, o Flamengo ainda analisa como conduzirá eventuais negociações. A saída de Bruno Henrique é considerado mais delicado, dado o status de ídolo que o atacante conquistou ao longo dos anos. Alan e Everton Cebolinha, por sua vez, possuem uma situação mais indefinida, especialmente pela escassez de minutos na temporada atual. O Cebolinha, eu vejo ele muito com o Grêmio, né? Parece que ele tá querendo voltar pro Grêmio. Tem essa questão aí dele com o Grêmio. Eu não acredito que ele vá colocar o Atlético Mineiro na frente do Grêmio numa escala de prioridade. O Alan, eu acredito que ele até volta pro Atlético Mineiro, afinal, ele teve um bom momento lá. E o Bruno Henrique, cara, não acho que tenha chance do Bruno Henrique ir pro Atlético Mineiro, não. Não acho. Bruno Henrique, eu acho que não. Desses jogadores aqui, eu acredito que o Flamengo não abre mão do Bruno Henrique. Até porque agora, nesse final do ano, o Bruno Henrique, ele é a principal peça-chave. Então, se eventualmente ele cravar um gol que, consequentemente, vai dar título de Brasileirão ou título de Libertadores, é isso, né? Então, eu acho mais complicado. Agora, uma coisa que me chama a atenção em tudo isso, por que eu estou esboçando tudo isso? É que o Atlético Mineiro, mesmo com todos os problemas que vive, financeiros também, passa por situações financeiras delicadas, a gente sabe como que é, continua contratando e sempre jogadores ali com salários altos, né? Jogadores que são considerados contratações mais difíceis. Ah, Neto, os caras estão injetando dinheiro. Pô, há quanto tempo esses caras estão injetando dinheiro? É o meu questionamento em relação a isso. É o meu questionamento. Porque assim, os caras não vão atrás de jogador, os caras vão atrás de jogadores ali que estão em equipes onde os caras têm remuneração, salário, potencial, enfim. Deu pra vocês entenderem. Cara, o Saúl, jogador espanhol do Flamengo, eu não sei, mas na minha impressão, ele se expressou mal para falar sobre a Libertadores. Ele deu uma entrevista, olha só, ele deu uma entrevista recente ao MengoCast. E olha o que ele falou sobre o jogo da Libertadores contra o Palmeiras. Sinceramente, é muito bonito, muito especial. Vi ambientes diferentes porque jogamos contra o Internacional, que também é do Brasil, mas foi totalmente diferente da partida que jogamos contra eles no Brasileirão. Ele falando isso a respeito lá da Libertadores. Depois, contra o Estudiantes. O ambiente que tínhamos lá era incrível.
Depois o Racing foi igual. Ambiente muito bonito. Em casa, a torcida também se sente diferente. Eles se sentem diferente. Não sei por quê. Para nós, a Libertadores é tão importante quanto um amistoso. Alguém me explica. Para nós, a Libertadores é tão importante quanto um amistoso. Cara, qualquer ideia de amistoso que eles têm lá na Espanha, porque aqui no Brasil amistoso é amistoso, não vale nada. Amistoso da seleção na data FIFA. Pô, precisa tirar jogador de reta final importante para levar para amistoso, sendo que não vale nada. Porque quando você veste a camisa do Flamengo, tem que dar o seu melhor sempre. Mano, não sei. Tem gente falando aí na internet que ele quis dar uma menosprezada no jogo contra o Palmeiras. Mas mesmo assim, se você olhar o trecho completo aqui, que ele tá falando sobre outros jogos da Libertadores, eu não consigo ver um texto, sabe, um contexto coeso aqui. Eu acho que ele acabou se embananando. Sei lá, no português, né, no portunhol, enfim. Eu acho que ele se equivocou nessa afirmação aqui. Porque eu não consigo ver um sentido nisso daqui. Vocês me ajudem aí, porque eu não consigo ver. Tá bom? É isso. E vamos lá, vocês querem um palpito? E vamos lá, vocês querem um palpite? Um palpite? Um palpite para os jogos de hoje? Palmeiras e Fluminense. 2-1 Palmeiras. 2-1 Palmeiras. Palmeiras vence. Flamengo e Red Bull Bragantino. Olha, se o Red Bull Bragantino tivesse completo, eu até poderia chutar um empate. Mas dentro do Maracanã, com o Red Bull com 8 desfalques, provavelmente a Arrascaeta volta, né? O Flamengo vai ter o retorno de alguns atletas aí importantes, Flamengo mais completo, exceto pelo Pedro. Então eu cravo ali um 2-0 Flamengo pro Red Bull e a decisão vai ficar para as próximas rodadas. Né? Esse é meu palpite, tá? Só para não tô sendo clubista, vocês viram aqui. Tá bom? A realidade é que tudo pode acontecer hoje. Tamo junto, forte abraço a todos. Valeu.